Você já teve a sensação de estar diante de alguém que parecia te entender completamente, como se enxergasse dentro de você? Alguém que dizia as palavras certas, demonstrava os mesmos valores, parecia refletir sua própria essência, mas que com o tempo se revelou o oposto daquilo que parecia ser? O que você viveu pode ter sido o chamado efeito espelho, uma das estratégias mais sutis e perigosas usadas por mentes narcisistas para capturar o controle emocional dos outros. Nem todo reflexo mostra quem realmente está do outro lado. Espelho não reflete, ele engana. O narcisista não te imita, ele te estuda. Mas como identificar quando alguém está te refletindo e quando está te manipulando? Na filosofia estoica, compreender o outro é compreender o próprio espelho interior. O sábio não teme o reflexo dos outros, porque conhece sua própria imagem. O problema surge quando o reflexo que vemos não é genuíno, mas uma simulação projetada para dominar. O estoicismo ensina que o autodomínio começa na clareza interior. Quando deixamos que o olhar do outro defina quem somos, abrimos espaço para sermos moldados por intenções alheias. E o narcisista, ao perceber essa brecha, se torna o escultor invisível da sua percepção. Quem não conhece sua própria essência acaba sendo prisioneiro do reflexo que o outro lhe oferece. O efeito espelho é uma técnica de manipulação psicológica em que o indivíduo imita traços, gostos, ideias e emoções da outra pessoa, criando uma ilusão de afinidade e conexão profunda. É a construção de um reflexo emocional. O outro passa a se enxergar naquele espelho falso e, sem perceber, entrega sua confiança, seu tempo e, muitas vezes, seu senso de identidade. O narcisista não espelha para se aproximar, ele espelha para dominar. Ele usa o reflexo para descobrir onde te atingir, porque aquilo que você revela como valor torna-se a chave do seu controle. O espelho que encanta é o mesmo que aprisiona. O narcisista te convence de que vocês dois são parecidos, até que você perceba que ele apenas copiou a tua luz. Quantas vezes você confiou em alguém apenas porque se viu refletido nele? Há algo de profundamente sedutor no modo como certas pessoas parecem nos compreender com uma precisão quase inquietante. Elas reproduzem nossas ideias, refletem nossas opiniões, compartilham de nossos princípios. É como se estivéssemos diante de uma alma gêmea emocional, alguém que pensa e sente na mesma frequência que nós. Mas o que à primeira vista parece conexão, muitas vezes é cálculo. O que soa como afinidade é estratégia. O efeito espelho é a arte sutil de criar uma ilusão, a de que o outro e você são um só. É uma técnica de manipulação emocional em que o indivíduo observa, imita e reflete, com precisão cirúrgica, aquilo que o outro deseja enxergar. Ele molda seu discurso, suas expressões, até seus silêncios, para se tornar o reflexo perfeito da sua mente e do seu coração. E é nesse reflexo que a armadilha se forma, porque quanto mais você se reconhece nele, mais desarma suas defesas. Você passa a confiar, a acreditar que finalmente alguém entende. Mas o narcisista não espelha para compreender, ele espelha para capturar. Ele absorve suas virtudes, suas crenças e seus medos, não para se tornar melhor, mas para aprender a te controlar com aquilo que te define. Ele copia suas luzes para te conduzir à sombra. O espelho não é um reflexo inocente, é um disfarce, um instrumento de sedução mental usado para gerar dependência emocional, para te fazer acreditar que o vínculo é genuíno, quando na verdade é uma construção calculada para te dominar. É nesse jogo de reflexos que o estoico enxerga a natureza da ilusão, o perigo de se ver demais no outro e de esquecer quem realmente é. O efeito espelho não é apenas uma manipulação psicológica, é um roubo silencioso da identidade.
Aos poucos, a pessoa começa a duvidar das próprias percepções, a ceder terreno, a moldar-se conforme o reflexo que o outro projeta, até que um dia, ao se olhar, não se reconhece mais. Porque o espelho que encantava se transformou em prisão. O estoico compreenderia isso como o ponto em que o discernimento deve substituir a emoção. É o momento de perceber que nem todo reflexo é um encontro de almas. Alguns são armadilhas cuidadosamente construídas para te fazer baixar a guarda. O narcisista utiliza o espelho como um mapa. Cada traço de sua personalidade refletido se torna uma rota de acesso ao seu interior. Ele descobre onde te tocar, o que te irrita, o que te comove, o que te faz sentir visto. E a partir disso, ele manipula, não por necessidade, mas por prazer em controlar a imagem que você tem de si mesmo. O narcisista não quer se parecer com você. Ele quer que você se veja nele. E se o espelho que te encantou nunca tivesse refletido você, mas apenas o desejo de te controlar? O que acontece quando o reflexo que você ama é apenas a sombra da sua própria carência? O estoico, diante disso, não teme o espelho. Ele o observa com calma. Ele sabe que o verdadeiro perigo não está no reflexo em si, mas na dependência de vê-lo para se sentir inteiro. O efeito espelho é o lembrete de que quem não se conhece será sempre vulnerável à imagem que os outros projetam dele. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está em não depender das impressões externas para definir quem somos. Quando nos tornamos conscientes de nossos próprios valores, percepções e limites, o espelho do outro perde o poder de nos distorcer. Marco Aurélio dizia que o homem sábio vive de acordo com sua própria natureza, não com a imagem que os outros tentam projetar sobre ele. Isso significa que o antídoto contra o efeito espelho é a autopercepção. Conhecer suas virtudes, reconhecer seus gatilhos e não se deixar seduzir pela validação ilusória. Quem tem clareza interior não se perde no reflexo alheio. Você se reconhece em si mesmo ou apenas através de quem te aprova? O estoico não teme o reflexo, ele o observa. Ele entende que cada gesto, cada palavra e cada olhar são apenas superfícies e que sob a superfície, quase sempre, há intenções escondidas. Enquanto muitos se apressam em confiar no brilho, o estoico escolhe contemplar a sombra. Ele sabe que o encanto é o primeiro disfarce da manipulação. Por isso, quando alguém reflete tudo o que ele é, suas ideias, valores e até emoções, o estoico não se comove. Ele silencia a mente e questiona: essa semelhança é genuína ou é uma máscara projetada para me conduzir? A filosofia estoica ensina que a sabedoria não está em reagir rápido, mas em perceber fundo. O impulso quer acreditar, a mente serena quer compreender. O segredo está em não reagir com o impulso da emoção, mas com a precisão da razão. Porque o narcisista se alimenta da tua pressa em sentir, da tua necessidade de reciprocidade, da tua ânsia em ser compreendido. É nessa pressa que o domínio acontece, e é exatamente essa pressa que o estoico neutraliza. O estoico observa, mas não se deixa hipnotizar. Ele escuta, mas não se deixa persuadir pela doçura calculada das palavras. Ele reconhece a semelhança, mas permanece lúcido o suficiente para desconfiar do encantamento, porque o encantamento é o portal da manipulação. O estoico observa o comportamento sem se prender às palavras. Ele lê o ritmo, o olhar, o modo como o outro muda quando não está sendo observado, porque as máscaras sempre escorregam, mas só os atentos percebem o instante em que isso acontece. A serenidade é a sua lente. Ela te permite ver o que a pressa encobre. O encanto pode ser falso, mas o silêncio é verdadeiro. E o estoico prefere o silêncio das intenções ao barulho das promessas. Ele compreende que a maior
Defesa não é desconfiar de todos, é conhecer-se, o suficiente para não depender do reflexo de ninguém. O autodomínio é o antídoto, porque quando você tem clareza de quem é, nenhum espelho distorcido pode alterar sua imagem. A serenidade revela o que o disfarce tenta esconder. Enquanto o ingênuo se encanta com a imagem, o estoico percebe a intenção. Ele não busca confirmar a afinidade, busca compreender o propósito. O discernimento no estoicismo não é frieza, é autoproteção lúcida. É a capacidade de ver o reflexo sem se dissolver dentro dele. Por isso, o estoico não reage ao espelho, ele o examina. Ele sabe que o reflexo é apenas uma forma e que a verdade está na essência. Quando o outro tenta espelhar seus valores, o estoico não se encanta com a semelhança. Ele observa o comportamento diante do silêncio. Porque a máscara do espelho se desfaz quando o encantamento não funciona. O narcisista espera emoção. O estoico oferece calma, e é na calma que toda manipulação se desarma. A serenidade não é passividade, é estratégia, é a força de permanecer lúcido quando tudo ao redor tenta te distrair. É a coragem de manter-se firme quando o reflexo tenta te seduzir com promessas de reconhecimento. O estoico compreende que quem busca o reflexo do outro para se encontrar, se perde. Mas quem se conhece não precisa de espelhos para existir. No fim, a prática estoica é simples, mas profunda. Observe mais, reaja menos. Escute o silêncio, não apenas as palavras. E lembre-se, a verdade nunca precisa de reflexos para se sustentar. A pressa de ser compreendido é o caminho mais curto para ser controlado. O narcisista tenta espelhar sua luz. O estoico a mantém fora do alcance. Não responda ao reflexo, responda à realidade. Quantas vezes você reagiu ao reflexo e não ao que realmente estava por trás dele? Se o outro não te refletisse mais, quem você seria? Você busca ser compreendido ou ser livre? O efeito espelho revela algo que muitos evitam encarar. Nossa necessidade desesperada de sermos compreendidos. É essa fome por reconhecimento que abre as portas para o reflexo ilusório. O narcisista percebe o que você mais quer enxergar e devolve exatamente isso. Ele reflete o teu valor, a tua sensibilidade, a tua força, mas não porque te admira. Ele o faz porque entende que quanto mais você se vê nele, mais ele controla o que você sente. E assim, o espelho se torna uma prisão de cristal, transparente, encantadora, mas invisivelmente sufocante. O estoico, porém, enxerga o que os outros não veem. Ele compreende que o reflexo nada mais é do que um convite à introspecção. O reflexo falso é a sombra que aponta onde falta luz interior. Ele não busca culpados, busca clareza. O estoico entende que o verdadeiro antídoto contra o efeito espelho não é desconfiar do mundo. É aprender a se enxergar sem precisar de reflexos. Porque o que nos prende não é o espelho em si, mas a necessidade de sermos refletidos. É a carência de reconhecimento que faz o reflexo parecer amor. É o vazio da identidade que faz a imitação parecer afinidade. E o estoico, consciente disso, volta o olhar para dentro. Ele compreende que a clareza interior é a única luz que não pode ser manipulada. Quando você se enxerga de forma honesta, nenhum reflexo falso consegue te seduzir. E então, algo muda. O espelho deixa de ser ameaça. Você o encara e percebe. O que antes te encantava era apenas o reflexo daquilo que você ainda não havia aceitado em si mesmo. E o que antes te aprisionava, agora se torna um lembrete. Um lembrete de que quem se conhece profundamente nunca será moldado por olhares alheios. O efeito espelho se dissolve no instante em que você escolhe ver com a própria consciência, não com os olhos de quem tenta te definir, porque o reflexo só tem poder enquanto você duvida da própria imagem.
A partir desse momento, o estoico caminha sem espelhos. Ele não busca ser compreendido, nem admirado. Ele apenas existe em serenidade. E essa serenidade é o que desarma qualquer manipulação. No fim, a questão não é quem está te refletindo. A pergunta real é: quanto de você ainda precisa do reflexo dos outros para existir? O verdadeiro poder não está em ser visto, está em permanecer íntegro, mesmo quando o espelho tenta te distorcer. Porque quando você aprende a ser o seu próprio reflexo, o mundo inteiro perde o poder de te enganar. A manipulação começa quando você acredita que precisa ser refletido. O estoico não quebra o espelho, ele transcende o reflexo. O espelho mente. A consciência nunca. Quem se conhece não precisa ser visto. A serenidade é o reflexo mais verdadeiro que existe. O espelho do narcisista te mostra o que você quer ver, para esconder o que você precisa enxergar. Quando o reflexo perde o poder, nasce a liberdade. Se este vídeo te fez enxergar algo que antes estava invisível, talvez o reflexo que você buscava não estivesse no outro, mas na consciência que despertou em você agora. Compartilhe este conteúdo com quem ainda vive preso a espelhos falsos. Pode ser que, através desse gesto, alguém finalmente perceba que a liberdade começa quando o reflexo perde o poder de iludir. E escreva nos comentários a seguinte frase: eu me reconheço no silêncio, não no reflexo. E que essa frase sirva como lembrete, não apenas hoje, mas em cada encontro que te tentar confundir com admiração. Se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Não por rotina, mas como um compromisso com o despertar da lucidez. Cada vídeo aqui é um espelho limpo, não para te mostrar quem você deve ser, mas para te lembrar de quem você realmente é. Deixe também o seu like, não apenas como um gesto de aprovação, mas como sinal silencioso de quem escolheu enxergar além das aparências. E lembre-se, a mente serena é o único espelho que não engana. Porque quem aprende a se ver com clareza, nunca mais se perde no reflexo dos outros. Você não precisa de espelhos para saber quem é. Você precisa apenas de presença, da sua presença. O conhecimento estoico não te mostra, ele te revela. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.